Eu gosto muito de me reunir com os irmãos, é sempre uma alegria, um prazer estar com vocês. Queria agradecer os irmãos que vieram aqui lá de São Miguel para cá. Obrigado, irmãos, obrigado. Deus abençoe, viu? Uma alegria estar aqui com você nessa manhã, para a gente repartir a palavra do Senhor. Já fomos contemplados aqui por esse salmo que falou tanto. A gente estava conversando sobre descanso há pouco, e Deus fala mesmo, né, irmãos? Deus fala mesmo, né? A gente estava conversando ali sobre descanso e de repente o Anderson leu esse salmo maravilhoso aqui, né? Já Deus continua falando conosco. Obrigado por vocês aqui, obrigado aos irmãos, que alegria a gente poder se encontrar em torno do nome de Jesus. Eu queria compartilhar com vocês nessa manhã um trecho da oração que o Senhor nos ensinou, que está em Mateus 6. Mateus 6, em especial o versículo 12. Vamos ler a oração do início, do 9, né? Porque vale sempre a pena. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Eu queria conversar com vocês sobre isso, sobre dívida, sobre endividamento. Queria falar sobre isso com vocês hoje. E eu queria começar pensando com vocês que há uma coisa que eu descobri há poucos meses, uma coisa chamada teóricos da dívida primordial. É uma ideia de umas pessoas que pensam assim: as dívidas estão no nascimento das sociedades. As sociedades nascem a partir das dívidas, dos pactos de dívida. E eles dizem assim: a gente deve primeiro aos deuses. E tem uma coisa assim, um poema védico assim dos Brahmanes. Quem assistiu aquela novela da Globo, aquela novela do indiano, sabe que os Brahmanes era a pessoa lá que, a casta que mandava, né? Tem um poema que diz assim: o homem ao nascer endivida-se. Ele nasce por si só para a morte. Morte aqui com um M maiúsculo, uma oração a uma deusa morte. E apenas no sacrifício é que se redime da morte. Então, os teóricos da dívida primeiro dizem: primeiro a gente deve aos deuses. E a gente sabe que essas dívidas aos deuses devem ser feitas através de rituais, dos dias de festa, da devoção, dos pagamentos, das promessas, dos sacrifícios. Sempre tem uma dívida a pagar. Tem uma coisa, uma continha a ser acertada com os deuses. Porque, afinal de contas, os deuses que criaram o cosmo, ou para nós, Deus criou todas as coisas, e de algum modo a gente deve. Há um processo de dívida. Então a gente deve primeiro aos deuses. Depois, eles dizem que a gente deve à cultura, à sociedade que veio antes de nós. Aqueles que possibilitaram que a gente seja civilizado. É a ideia de: você é civilizado hoje, não é? Você come de garfo e faca. Você deve à cultura. Então você deve à cultura, porque afinal de contas, você só está aqui e a gente só conseguiu se organizar contra a natureza, contra a violência um dos outros, por conta da cultura. E a gente deve à cultura também por conta dos livros, por conta da filosofia, por conta da culinária. A gente precisa sempre agradecer uma senhora que inventou o pão lá em algum lugar longe, distante. Então, a ideia de que a gente deve à cultura. E a gente deve também, segundo eles, à humanidade.
Porque, afinal de contas, a gente precisa trabalhar a partir desse princípio de dívida para que a gente seja generoso, para que seja possível a gente criar relações humanas. Então, não, eu devo à humanidade, devo ao fato de eu ser humano, a gente deve à humanidade e a gente paga essa dívida sendo sociável, sendo generoso. Isso vai tornando as nossas vidas possíveis, as nossas relações possíveis. E eles pensam também que a gente deve à natureza, à criação, ao mundo vegetal, mineral, animal, todos fundamentais para a nossa existência. Vocês sabem que a gente tem muita bactéria no corpo, né? Muita. A gente é formado por água. A gente é um ajuntamento, assim. Então, é como se a gente dissesse assim, puxa, eu devo a isso também. Devo à natureza. Devo à natureza que sustenta todas as coisas. Devo ao ar. Eu devo ao ar, às árvores. Cada dia mais a gente toma consciência de todas essas dimensões. E quanto mais a gente tem uma consciência, eu não sei quanto a vocês, eu acredito que sim, quanto mais a gente fica consciente, mais endividado a gente se sente, né? Porque a gente diz, meu Deus do céu, eu não estou fazendo nada para preservar nada, eu só estou consumindo igual. Então, o limiar da dívida vai aumentando. Então, a gente deve aos deuses, a Deus, depois a gente deve, à natureza, a gente deve à humanidade, e, finalmente, a gente deve aos nossos ancestrais, aos nossos pais, porque você não estaria aqui não fosse eu. Eu te carreguei, foi 9 meses nessa barriga. Você não sabe o que eu passei para você estar aqui. Então, os pais, às vezes, fazem questão de lembrar o quanto a gente deve a eles, né? E tem pais que adoram isso. Então, a gente deve aos ancestrais. A gente diz assim, eu estou aqui porque, de algum modo, e isso é muito comovente mesmo, de algum modo, alguém suportou a travessia dos navios da África para cá, sofreu e insistiu com a vida. Tem uma música bonita, parentes, do Altair Veloso, 13 Gerações. Se vocês puderem ouvir, é uma beleza. São 13 minutos, ele contando toda a história, de uma possível história da família. Então, a gente deve aos ancestrais. E essa dívida a gente paga se tornando ancestral. Tudo isso vai gerando uma coisa que a gente chama de dívida simbólica. Até aqui eu imagino que você já esteja cansado de pensar, meu Deus, quanta dívida! E eu não sei, eu imagino que você também deve pensar assim, puxa, às vezes eu me sinto assim mesmo, endividado com todas essas coisas, e me sentindo inclusive impotente diante delas, porque eu não posso fazer muita coisa. Eu devo aos meus ancestrais, eu devo aos meus pais, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei que direção eu dou à minha vida, o que eu devo ser. E a isso a gente diz que se configura o que a gente pode chamar de dívida simbólica, que é o que o outro espera de mim, que essa dimensão, eu quis deixar os pais e os ancestrais aqui para o final, que é assim, o que meu pai quer de mim? O que meu pai quer? O que minha mãe quer? O que a minha família quer? O que eu deveria ser? O que o outro espera de mim? Porque dependendo do que o outro espera de mim, eu vou limitar e vou organizar a minha própria vida, a minha própria alegria, meu próprio prazer. O que eu faço? É como se a gente fosse formado assim, tá, eu existo, eu nasci Sérgio. Eu existo para mim mesmo? Não, minha mãe tinha uma ideia quando eu nasci. Eu não sei se eu nasci para resolver o casamento dela com meu pai, para unir ela com meu pai. Tem um monte de coisa que eu estava lá para fazer que eu nem sei. Mas o que ela quer de mim? O que meu pai espera de mim? Que pessoa que eu devo ser? E outra coisa, o que eu devo ao outro? E aqui estão todas as dimensões de dever. O que eu vou ser? Como que eu vou ser? O que o outro quer de mim e o que eu devo ao outro. Então, essa é uma pergunta que atravessa a nossa vida de modo, eu diria, inconsciente. A gente está sempre perguntando, mas o que você espera de mim? A gente adora, marido e mulher adora fazer essa pergunta. Eu adoro perguntar isso para Débora. Mas o que você está querendo, meu bem? O que você quer para que eu possa me organizar e saber como eu respondo a esse desejo? Então, é como se a gente dissesse assim, ó,
eu estou no matrimônio e eu devo alguma coisa à minha esposa. Ela está no matrimônio comigo, assinamos um papel, casou diante de Deus. Então tem uma dívida contraída. E são as dívidas mesmo que geram culpa na gente. Ora, eu devo à minha família. Ora, minha família deve para mim. Ora, diz assim, não, eu não fiz tudo que eu deveria fazer. Eu não faço tudo. Eu deveria estar fazendo mais pelos meus pais. Eu deveria estar fazendo mais pelos meus irmãos. Eu deveria estar fazendo mais. Eu estou numa dívida. Parece que minha mãe não está feliz comigo ainda. Parece que meu pai ainda não está contente. Parece que mesmo que ele morreu lá do além, ele está olhando, dizendo, não está bom. Não está legal. Ainda me deve alguma coisa. Parece que a gente carrega esse peso. E tem hora também que a gente pensa que a família deve para a gente. Então, assim, eu fui filho, minha mãe sempre gostou mais do outro do que eu. Estava claro, gente. Minha mãe fala que gosta de todos iguais. Toda mãe tem essa coisa. A maioria das mães diz, eu gosto de todos iguais. Aí todo filho diz, ela gosta mais de você. O outro, não, ela gosta mais de você. Não, eu gosto mais de você. Não é mesmo? E tem hora que a gente diz assim, eu tenho certeza que do caçula que está aqui, ela gosta muito mais. Quando o caçula chega lá, ela chora. Meu Misael não vem aqui faz tempo. Ela nunca chora. O Misael perguntou, a mãe chora quando você chega lá? Eu falei, não chora não. Quando eu chego ela chora. Ele estava tentando tirar uma dúvida assim, de como que estava a economia do amor da minha mãe. Então, isso me faz pensar que minha mãe me deve também. Minha mãe tem uma dívida comigo, porque ela podia ter me amado melhor. Meu pai podia, gente. Ele podia ter dado mais uma coisinha, podia ter feito um esforço. Eu faço um esforço enorme para dizer, não, eles não podiam. Aquela época foi criado ignorante, né? Apanhou bastante, por isso fez isso. Minha mãe podia, mas você sempre olha e fala, mas ela deu para o outro, por que ela não deu um pouquinho mais para mim? Tinha para aquele outro, não deu para mim. De modo que a gente vai dizendo assim, tanto eu devo à minha família, e esse negócio começa assim, eu devo para minha família, como minha família me deve. A gente tem sempre déficit de amor. Será que se eu fosse amado mais, se fosse investido em mim mais amor, a minha vida seria diferente? Será que se tivesse mais condições lá em casa, a vida seria diferente? Aí a gente, para manter as relações, do mesmo modo que a gente faz com Deus, a gente diz assim, não, mas está tudo bem, Ele fez o que podia. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas, mas eu mesmo guardo aqui, bem escondidinho, custava essa bênção para mim. Custava um pouquinho mais para mim. Então, a gente vive, a gente é constituído nessa coisa de dívida. E ou a gente deve, para tudo isso que eu disse assim, bem amplo, ou a gente deve uns aos outros. Eu devo, eu falhei com aquela pessoa, eu não faço tudo o que devo fazer. E se eu devo alguma coisa, vocês já devem ter sentido isso, se eu devo alguma coisa para alguém, toda vez que eu faço algum bem para mim, parece que a minha dívida aumenta. Né? Eu vou comprar esse tênis que eu estava sonhando. Vou comprar. Mas assim que eu faço uma coisinha para mim, eita mal-estar. Porque o mundo está cheio de gente descalça. Lá em casa, eu podia ter pegado esse dinheiro e doado. E todas as vezes que eu fico um pouco feliz, eu já fico com medo de ficar feliz, porque essa felicidade pode gerar mais dívida. Minha mãe disse, tá rindo muito, vai chorar. Tá rindo demais. Tá feliz demais. Quando a gente entra nesse esquema da dívida, é como se a gente dissesse assim, acessar a própria felicidade, bem-estar, é sempre penoso.
porque vai te cobrar um preço. Sabe essa expressão? Isso vai te cobrar um preço, hein? Te adoro. Você fez isso agora, mas vai te cobrar um preço. Isso não vai sair barato. Você faz uma festa na sua casa, faz uma coisa feliz, e vai ter que lidar com todo o mal-estar das pessoas dizendo, as coisas aqui em casa estão difíceis, e você não convidou o fulano, a cicrana, o beltrano. Então, tudo que você faz de bem tem um peso. Quando a gente vive endividado, e eu acho que isso é comum para a gente, até o bem que nos ocorre, para a gente se torna pesado. Porque quanto mais eu tenho, mais eu devo. Quanto mais eu estou feliz, mais eu devo. Às vezes você está sentindo aquele momentinho de felicidade, mas, minha mãe adorava contar isso. Ela falava assim, eu não como nada fora de casa. Quando eu estou fora de casa andando e vou comer um docinho, eu penso, meus filhos estão lá em casa. E eu não vou sentir essa alegria, porque ficou alguém lá. Então, nunca desfruta nada, porque está sempre numa relação de dívida. Eu deveria trazer todo mundo junto, vai comer um pedaço de bom bocado, corta em 10, e é legal. Mas será que um dia a gente não pode tomar um bom bocado para a gente? E veja que a palavra é maravilhosa, né? Um bom bocado que seja só seu. Assim, um momentinho de tipo, dá para comer esse bom bocado sem culpa, pelo amor de Deus? Sem gerar mais dívida? E, se eu estou em dívida, é assim, se devem a mim, tudo que eu recebo de bem não compensa a dívida, não abate da dívida que eles têm comigo. Me acompanhe nisso. Quando você sente que a vida, sua mãe, seu pai, o Brasil, Deus tem uma dívida com você, você ganha uma coisa legal. Uma coisa boa te acontece. Foi bom, mas ainda, é isso não. Mas você não está bem, mas você tem uma coisa. Tem uma coisa esquisita que eu estou sentindo estranha. Mas aconteceu uma coisa tão boa. Eu vejo isso, meus irmãos, a gente tem uma dificuldade enorme em viver o bem de hoje. Sim, todos nós passamos por frustrações com os nossos pais, com os nossos... Todo mundo. De repente você está vivendo uma vida nova. Uma vida nova. E uma coisa boa está acontecendo aqui. Mas você vive esse novo com a cabeça na dívida que as pessoas têm com você. Então, assim, você recebe... Sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Você recebe um grande ramalhete de flores. Aí você recebe, obrigado, já começa a chorar. Meu pai nunca me deu nada. Meu pai nunca fez isso por mim. Minha mãe... Tão logo você recebe um bem, você já olha para a dívida. Ao invés de abraçar o bem, que bom. Não, eu não vou abraçar o bem porque eu não posso abrir mão da minha tristeza. Porque essa dívida precisa ser paga em nome de Jesus. Quando a gente fica com raiva de uma pessoa, a gente diz, essa pessoa me paga, não é? Ou seja, essa pessoa tem uma dívida comigo e um dia irá pagar. Essa pessoa me paga. E como a gente é crente, a gente diz, a vingança pertence ao Senhor. A gente fica pedindo que Deus se levante como um capataz nosso para vingar. Mas porque eu sou crente, eu não vou levantar minha mão, não desejo mal. Mas se Deus quiser, dá um tapa assim, a pessoa, o Senhor, a mão de Deus, deixa Deus agir. Então, mesmo quando você recebe alguma coisa boa, quando a gente recebe alguma coisa boa, a gente não consegue entrar no estado de felicidade, porque o nosso coração está na dívida. Isso não abate a dívida que ele tem comigo. Aliás, é muito perigoso uma pessoa está te devendo, e de repente, ela encontra você feliz. Ela diz, nossa, eu nem preciso mais pagar.
Então eu tenho que permanecer triste, porque a pessoa sabe que eu estou triste, eu estou passando essa necessidade por sua causa. Não se esqueça. Que você se lembre. Aliás, eu vou andar descalço para você se lembrar o quanto você me deve. E você pode até comprar um sapato, um chinelo, uma Havaianas, mas você diz assim, eu ando com os meus pés sangrando, para que você se lembre que você me deve. E que Deus já ainda vai cobrar. Porque Deus cobra, vocês sabem, né? Deus cobra. Deus cobra. Outro truque desse mecanismo das dívidas, sabe qual que é? É o truque do sacrificador, que eu estava tentando dizer agora. Que é, você faz assim, ó. O sacrificador, ele faz o seguinte: eu faço bem mesmo. Vocês acham que eu estou exagerando? É porque vocês não têm coração. Então, assim, ó, vamos brincar com isso. Você tem uma dívida comigo, eu sinto que essa dívida, você não está nem aí. Eu sinto que tem uma dívida comigo, que o mundo me deve, que eu não fui amado. Aí eu começo a me fazer sacrifícios. Aí, de repente, eu faço um sacrifício para vocês verem. Nada, eu amo bichinhos, tenho o meu Sig querido, mas, de repente, eu começo... eu quero 10 cracatuas, eu quero 20 cachorros, 5.000 gatos. E eu vou juntando. Se você vier para mim e dizer assim, será que não está exagerado você tentar salvar o mundo? Não está, não. Você que não tem coração. Quando a pessoa diz isso, ela está dizendo assim, ó, você tem uma dívida comigo que você não paga, e eu vou viver uma vida de sacrifícios para denunciar a sua dívida. Então, muitas vezes, porque Jesus ensinou a gente a fazer o bem, é que a tua mão direita der, a esquerda não veja. Quando a gente entra nessa de, eu sou a pessoa mais boa do Brasil, sinceramente, você está com alguma necessidade. Você acha que alguém tem uma dívida com você, e era bom você saber qual é, para que você possa tratar. Porque senão, a gente entra numas de, eu vou viver uma vida de sacrifício. Mas moça, mas rapaz, você não quer pegar, e você mesmo dar um passeio uma hora? Não, eu não passeio, eu só faço isso para os meus cachorros. Eu só faço isso para os meus pés. Eu não faço... Ô mãe, mas você não quer comer um doce? Não como doce sem meus filhos, não me diga uma coisa dessa. Desculpa. Então, quando você vê um sacrificador, ou se você estiver nessa posição, se pergunte, que dívida o mundo tem comigo? Que dívida eu sinto que as coisas têm comigo, que eu não consigo dar conta? Porque eu nem quero, eu não sou essa pessoa que vou dizer assim, puxa vida, Davi, você me chateou tanto, Davi. Aquilo doeu. Aí eu faço o seguinte, eu começo a sofrer na sua frente. Assim. Desfilar meu sofrimento na tua frente. Você não está vendo não, Davi? E mais que isso, Davi, você está vendo como eu sou bom, Davi? Como eu cuido das coisas? Ó. Aqui, ó, o púlpito do Senhor, eu vou deixar limpinho aqui. Ó. Só que nem você não, tá? Tem muita devoção, gente, que é só cobrança de dívida. Tem muita devoção, tem muita ação que é só cobrança de dívida. Eu estou dizendo assim, eu sou bom para denunciar todo o mal do mundo. E eu faço questão de te contar. Vou te contar. O que eu estou fazendo? Estou tirando do meu, tá? Essa semana eu fiquei sem comer para ajudar. Por que você está me contando isso por quê? Por que você está me contando isso, nesse caso? Que dívida é essa? Do que estamos falando? Estamos falando do quê? Um outro truque também é o que eu chamo de perdão fake religioso, que é aquele perdão cristão. Porque uma das coisas que a gente não pode deixar levar em consideração é assim, gente, a gente meio que vicia. O cristianismo criou um jeitão da gente fazer as coisas e parecer cristão. Parece cristão, mas não parece com Jesus. Que é assim, o perdão fake é aquele negócio que assim, eu te perdoo para gerar créditos. E a sua retribuição ficar preso a mim.
Então, por exemplo, você me maltrata, você bate em mim, você me faz mal. Ao invés de dizer assim, para com essa violência, eu digo assim, eu te perdoo. Porque a palavra diz que tem que perdoar. Isso é o que eu chamo de perdão fake religioso. Porque você perdoa para manter o outro preso a você. Porque todas as vezes que eu te perdoo, eu gero um crédito. E todas as vezes que a pessoa olhar para você, você vai saber, você sabe que você me deve, né? Você sabe que você me deve. Porque o sacrifício que eu fiz para ficar nesse relacionamento, nesse casamento, você sabe quanto você me deve. Então eu te perdoei. Perdoei. Na verdade eu não perdoei. Eu gerei um crédito junto a você. Que você é incapaz, porque aquela vez você me feriu de um jeito terrível. E não que não seja verdade. E eu digo, eu te perdoei. Mas eu não te perdoei, não. O que eu fiz foi gerar um crédito de culpa para que você se lembre. Todo dia quando eu levantar, você se lembre o quanto você me deve. Mas você está perdoado, tá? Claro que meu coração está dilacerado. Claro que eu nunca mais me recuperei. Claro que eu nunca mais te amei do mesmo jeito. Mas você está perdoada, viu? Fica tranquilo. Fica aqui. Ah, e se você der uma próxima... me fizer um novo mal... Que chance que eu tenho de gerar créditos? Vou gerar um novo crédito. Vem aqui como chama tomador de crédito? Aquele negócio que dá crédito para a gente na rua. Hã? Na Crefisa do meu amor. A Crefisa do meu amor deu uma mancada. Que chance de você ficar me devendo mais um pouco. Nossa, eu tenho uma chance enorme. Eu choro, eu sofro e tudo mais, mas a sua dívida comigo aumentou. E a gente vai vivendo nesse esquema de dívidas e sofrendo e fazendo o outro sofrer. Porque nesse caso, muitas vezes é melhor dizer assim, vá, eu vou. O perdão nesse caso muitas vezes é, vá, e eu vou para o outro lado. Mas não, eu não quero. Eu quero gerar um crédito. Que chance que eu tenho de gerar um crédito? E eu fico sempre esperando a retribuição, presa, num relacionamento que deforma, que adoece você e adoece o devedor. A devedora. Preso. Gerei créditos na Crefisa do meu amor. Eu tenho aqui, ó. Se um dia eu tiver que descontar, nenhuma propaganda à Crefisa, na verdade uma crítica à Crefisa. E aí, como é que isso é usado? Vocês me acompanham? Faz sentido, meus irmãos? Faz sentido esse negócio? E como que isso é usado pelo mundo, pela estrutura social? Você está se sentindo endividado? Alivia aqui consumindo um pouquinho com a gente. Compra um negocinho para você. Você está se sentindo endividado? Toma aqui um empréstimo para te ajudar. Porque desse caos emocional a gente vai fazendo dívidas. Está se sentindo mal? Compra, se dá alguma coisa. Vai lá. Pega um empréstimo. Você tem dúvida sobre se você merece receber o que te devem? Faça aqui uma aposta no tigrinho. Teste conosco o seu merecimento. Se você ganhar, está provado que te deve. Se você não... que te deve, que você tem um lugar de privilégio. Está vendo como eu tenho sorte? Deus é comigo. Faz uma aposta. Faz uma aposta com a gente aqui. Se der certo, você confirma que você é uma pessoa legal. E que as pessoas realmente te devem. Mas se der errado, é porque você está pagando as suas dívidas. Fez mais uma besteira. Paga. Sofre, se endivida mais. Então, tem todos os dispositivos no mundo para dizer assim, vem aqui, faz uma aposta com a gente. Vem aqui. Você tem dúvida sobre se merece ser abençoado? Você tem dúvida se, realmente, olha, eu fiz só a vontade do Senhor. Era para minha vida estar uma bênção. Eu sempre fui crente, desde pequeno, te sirvo, ó Deus.
Sou uma pessoa decente, sou uma pessoa legal, sou uma pessoa... Você tem dúvidas sobre isso? Entregue tudo. Entregue seu Isaac aos pés do Senhor e veja se isso é verdade. Se a bênção voltar, é sinal que Deus deu um joinha para você, like na sua oferta. Se a bênção não voltar, volte para a miséria da sua vida. O dinheiro é um Deus, e o seu modus operandi é a dívida. O dinheiro é um Deus, é mamon, e o modus operandi do dinheiro é a dívida, dívida. E a gente está num sistema que é sustentado pelo dispositivo da dívida. A relação credor-devedor é essencial porque a gente chama de capitalismo. Se não, vejam, se você honrar suas dívidas, significa que você sai da relação credor-devedor. E, portanto, você sai do capitalismo. Eu não quero mais crédito. Ou pega um crédito aí. Você não quer mais um cartão? Não, eu quero encerrar essa relação. Eu quero encerrar essa relação. Não, imagine que todo mundo, gente, dissesse assim, eu não quero dever mais nada. O que aconteceu conosco, se vocês me permitem, nos últimos 20 anos, foi que cada vez mais a gente tem um mundo onde a gente não tem as coisas, a gente tem dívidas. Você tem acesso ao crédito. Você quer se endividar? Você tem acesso ao crédito. Tenha acesso ao crédito. Tenha mais um crédito. Você quer precisa de crédito? Agora imagine que a gente experimentasse todo mundo honrar todas as dívidas. E falar assim, eu saí da brincadeira. Que tentação. Você já experimentou ficar um mês sem cartão, assim, tipo, nossa, só vou comprar o que eu posso comprar? Eu vou sair desse esquema que me escraviza, essa relação credor-devedor. Você imagina como desestruturaria tudo se a gente dissesse assim, então, ninguém quer mais dinheiro não, tá? Ninguém quer mais crédito não. A gente está vivendo aqui. Não, mas vocês não querem? Imagine aqui, a gente é uma comunidade e de repente tem um monte de gente batendo na porta. Pessoal, vocês estão precisando de alguma coisa aí? Você pode comprar aquilo que você sempre... Não, está tudo bem por aqui. Como é que a gente vende dinheiro? Porque eles vendem dinheiro. Como é que a gente vai vender dinheiro? Como é que o negócio se mantém se a gente parar de pegar empréstimo? Se a gente parar de usar os bancos? Se a gente sair da relação credor-devedor? Provérbios 22:7 diz, o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Olha isso. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Essa relação de servidão entre credor e devedor. Ele está dizendo, cara, é assim que funciona. Você está me devendo? Já montou a simetria. Você me deve, né? Esquece não, tá? Estamos aí, hein? Precisamos, estamos aí. Já criou a simetria. Cria a simetria e mais, ele chega a dizer que a gente se torna servo do outro. Quem deve está sempre de cabeça baixa. Está sempre... Oh, vou acerto lá, hein? Vou acertar lá. Veja então. Estou indo para a mensagem. O ensino de Jesus é sempre... Isso que eu queria chamar a atenção de vocês. E se tiver uma coisa que eu gostaria que ficasse guardado no seu coração, embora eu não tenha nenhum controle sobre isso, é o Espírito Santo que escolhe o que vai ficar no seu coração, o ensino de Jesus, meus irmãos, é sempre, inicialmente, uma denúncia dos modos adoecedores e injustos das nossas relações. Ele é um farol. Ele é um farol na direção do mundo, e o anúncio do reino de Deus opera de forma diametralmente oposta. É como se a gente dissesse assim, a hora que Jesus ensina para a gente, perdoa, Senhor, nos perdoa, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ele não está simplesmente querendo criar um esqueminha para a gente fazer um paliativo do mundo. Me acompanhe aqui. O mundo é um mundo de dívidas, é isso mesmo que o pessoal falou aí para a gente, você deve para Deus, você deve para a cultura, você deve para os seus ancestrais, você deve para a natureza, você deve para tudo. Você deve para tudo e esse é o mundo de dívida. Jesus é o quebra-galho para você aguentar as dívidas que você tem. Quando ele vira o farol para isso, ele está dizendo, não, isso está errado. Isso está errado.
Como que a gente trata o evangelho muitas vezes? A gente diz assim, a gente está no mundo, a gente vai querer viver, continuar vivendo endividado. Jesus só quebra um galho. Jesus, se der para perdoar essa dívida, dá para fechar comigo? Só que o que Jesus está dizendo é assim, quando ele vira o farol para isso, está dizendo, a gente precisa sair desse esquema. Há uma mecânica e um dinamismo nesse negócio da dívida. Eu vim para pagar a dívida. Eu vim para acabar com a dívida. Não é para que você fale, Jesus, você não pode ser o banco seguro, o banco central, da onde eu tiro um pouquinho e pago as minhas dívidas? Não! Ele diz, quando Jesus diz, você deve perdoar, Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ele está dizendo assim, então, acabou o esquema. Porque pensem comigo, se a gente perdoa, se a gente ora isso todo dia, a gente ora todo dia, né? Vamos pegar, eu peguei um dinheiro seu ontem, um dinheiro você ontem, aí você vai orar amanhã dizendo, Pai, me perdoa, assim como perdoa o Sérgio, que eu peguei emprestado comigo ontem. O Sérgio não tem nenhuma dívida comigo. Se a gente faz essa oração todo dia, é como se a gente dissesse, acabou, mudou o esquema. O esquema não é mais de credor-devedor. O esquema não é mais de credor-devedor. O que Jesus está dizendo não é só assim, olha, eu sou o Deus que te dou uma força para pagar suas dívidas. Ele está denunciando o sistema que diz, você deve a sua vida, você deve para os seus pais, você deve para a natureza, você deve. Ele não, para. Não deve nada porque eu sou um Deus dadivoso e eu fiz e faço todas as coisas todo dia. Eu crio mundos todos os dias. Você não me deve nada. Não tem nada que você possa me dever. E eu estou te chamando para um reino sem dívidas. E eu estou chamando vocês para um reino onde vocês saiam desse esquema da dívida. Onde vocês dizem, não é mais por dívida. Então, Jesus não está querendo fazer manutenção do esquema. É como se Jesus entrasse como mais uma financiadora. Às vezes a gente pensa que o evangelho é só para a gente dar conta do esquema, entendeu? O esquema é esse, malandro. É como se Jesus dissesse assim, o esquema é esse, malandro, é dívida mesmo, cara. Mas aí, o que dá para fazer, perdoa o pessoal aí, vai fazendo o que der. Não, ele está dizendo, não, cara, esse sistema está adoecido. E o reino de Deus é um reino, não de devedores, não da dívida, mas um reino da dádiva. O reino de Deus é um reino da dádiva. Então, meus irmãos, eu gostaria de propor que perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores, é um chamado para sair da dinâmica de uma vida como dívida e de viver uma vida como dádiva. Como a gente faz isso? Eu gostaria de primeiro observar que, como eu disse anteriormente, se a gente diz, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, todo santo dia, as dívidas desaparecem. Então, não dá para viver no reino da dívida. Eu vou orar hoje e penso, a pessoa está me devendo. Meu Deus, me perdoa, assim como eu estou perdoando essa pessoa que está me devendo. A gente está sendo chamado para sair desse esquema de crédito-dívida. Você me deve. E eu vou ficar preso a você. Enquanto você não me pagar, a minha vida não anda. Eu quero receber. Eu quero receber o que você me deve. Eu podia estar bem melhor se você não me devesse. Só que você pode estar melhor se você sair do esquema da dívida. Se você sair da dinâmica da dívida, você pode entrar na dinâmica da dívida e dizer assim, apesar de tudo que você me fez, eu estou vivo, olha só. E posso seguir com a minha vida, porque a bênção e a dádiva de Deus me colocou de pé e me deixou ficar de pé. Nossa, você me fez o mal que você não me fez não me destruiu, rapaz. E eu estou aqui, Vivinho da Silva, e não é que eu posso continuar minha vida? A graça de Deus, a dádiva de Deus, fez com que a dívida que você contraiu comigo não me destruísse. Eu estou de pé. Se você está de pé, então
Tem dívida que você tem que dar como perdida. Sabe dívida perdida? Mas eu não acho justo, Sérgio, eu não acho justo. A pessoa tem que pagar. Não acho justo, é errado. Mas é errado. Quando ele me pediu emprestado, quando eu fiz isso para a pessoa me chegou chorando, Sérgio. E eu falei, fica tranquilo, eu tirei do meu limite, Sérgio. Eu fiz muito esforço para amar essa pessoa me deve, Sérgio, não é justo. Jesus está dizendo, perdoa, dá como perdida essa dívida, para que você possa viver sua vida. Mas não é justo então. O que não é justo é você viver preso nesse esqueminha da dívida. Você viver preso dizendo assim, enquanto eu não ver essa pessoa também dar um trupicão, eu não sigo em frente. Porque Deus é justo. Aí sua vida está ali fluindo e você diz, não, podia estar melhor. Eu fico pensando, todo mundo que, vamos pegar a coisa do emprestar dinheiro. Todo mundo que empresta dinheiro já sabe do risco de não receber. Vamos ser sinceros, meus irmãos. Se uma pessoa está te pedindo dinheiro emprestado, é sinal que ela não tem dinheiro, entendeu? E é sinal também que ela perdeu crédito na Crefisa. Que ela não consegue mais pegar no Bradesco, nem no Itaú. Então, quebra meu galho, porque senão a gente usa o limite. Então, quando um irmão chega para você e fala assim, cara, preciso de um dinheiro. Se a pessoa fala, preciso de um dinheiro, tá difícil o negócio. Então, a chance de você não receber, e você já sabe, é enorme. E se você pode dar, você dá, meu irmão. Se você não pode, não dê. Porque você já tem que emprestar, contando com esse fluxo do jogue o pão sobre a água. Se um dia voltar, glória a Deus. Se não voltar, amém. Já tem que emprestar perdoado, entendeu? Você tem que emprestar perdoado. Não posso emprestar. Porque assim, se eu emprestar, eu não pago a conta de luz. Então, não empresta, amigo. Então, não, irmão, não dá. Porque senão corta a luz. Eu já estou na terceira. Já vai cortar. Não empresta? Mas vamos cortar a luz e vai ficar culpando o outro. Esquecendo que você mesmo tinha uma dívida. Não, o problema, por que cortou a luz? Cortou a luz porque o fulano não me pagou. Não, você já vinha endividado também. E você pegou alguém para dizer, a culpa da minha dívida não é minha dívida, a culpa da minha dívida é a pessoa que não paga a minha dívida. Eu só estou sofrendo porque eu estou sofrendo, porque você vai para outra pessoa. Mas se fosse outra pessoa, minha vida estaria muito melhor, se a outra pessoa... Mas sua vida, você vai ficar nesse esqueminha até quando? E aí, gente, como que a gente faz para viver fora desse pacto? Eu queria ler com vocês, eu posso continuar? Eu estou indo, já acabo, meus irmãos. Olha só, lá em Lucas 11, quando Jesus ensina novamente quando essa oração novamente é ensinada, é registrada, Lucas 11, 5. Depois que ele ensina a oração, aí ele conta uma história. Ele diz assim, Jesus diz, então lhe disse, suponham que um de vocês tem um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Então alguém chega e fala, de viagem, noite, aí você vai lá e bate na porta, amigo, empreste 3 pães, porque tem outro amigo precisando. Aí, o que estiver dentro da casa, responda, não me incomode, a porta está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e nem me dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, por causa da sua chatice, ele se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Olha que legal, Jesus não está romantizando, é porque eu amo demais. Às vezes a gente dá porque a pessoa é chata mesmo. Irmão, não está romantizando, gente. Está dizendo assim, às vezes você se levanta só porque o cara vai continuar gritando. Então vamos lá, o que você precisa? Aí ele diz assim, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Opa, não era emprestado, Jesus? Já começou a complicar. Não era emprestado? Não, por isso que eu digo para vocês, peçam. E quando a pessoa não quiser, você insiste com ela,
e lhe será dado, nem é emprestado, e lhe será dado. Busquem e encontrarão, batem a porta, lhe será aberta. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta está aberta. Primeiro, Jesus nos chama para uma comunidade de amigos. Amigos que ajudam amigos. Não tem nada a ver com dívida. Você empresta? Não, chegou um amigo, eu quero receber ele bem, mas não tenho pão. Olha que situação. Eu falo, não tem pão. Eu vou ali, Orivaldo. Meia-noite, a Wanda dormindo. Orivaldo, você consegue 3 pão aí, rapaz? Ô, Sérgio, eu nem consigo, porque a Wanda vai brigar. Orivaldo, abre a porta, Nivaldo. É meu amigo, Nivaldo. Quebra o galho, Nivaldo. Ó, Sérgio, esses 3 pães. Ou seja, Jesus nos chama para uma comunidade de amigos, amigos que cuidam de amigo, e que confiam na amizade, que mesmo quando a gente é chato, o amigo responde. Jesus tem uma aposta, que amigo responde a gente, até quando você é chato, cara, mas eu gosto de você. Aliás, quando a gente gosta de uma pessoa, o que a gente diz? Gosto de você de graça. A maior expressão de que a gente gosta de alguém, para dizer assim, eu gosto de você demais, não tem nada a ver com crédito e débito. Eu gosto de você de graça. Ou seja, eu gosto de você, assim, se você não me der nada, se você não pagar o dinheiro que você me der, eu gosto de você, eu gosto. Ah, mas eu sou meio chato, isso aqui, mas eu gosto de você, sei lá. Eu gosto de você de graça. Ou seja, o fato de eu gostar de você, você não me deve nada. Você não precisa fazer nada para mim. Você não precisa... eu gosto de você de graça. E Jesus chama a gente para esse tipo de relação que é assim, eu gosto de você de graça. E eu até te dou as coisas de graça. Se eu tiver, eu te dou. Se eu tiver, eu te dou. Jesus está chamando a gente para uma comunidade de amigos. E de mutualidade. Porque se eu sou seu amigo, é como se a gente dissesse assim, um dia eu posso chegar na casa do Davi, ele falar, claro, Sérgio, você quer inclusive que eu comece a cozinhar para o seu convidado? Maravilha. Mas eu posso chegar um dia na casa do Misael e falar assim, Misael, você é meu amigo, você vai ter que me ajudar. Sérgio, você é meu amigo? Você é meu amigo? Faz porque eu estou chato mesmo. Você é chato, mano. Você é chato. Beleza, somos amigos. Comunidade de amigos. Não tem nada a ver com dever. Aí eu espero, e o Misael tem que esperar, que quando ele precisar, ele vai bater na minha porta. E eu posso até também falar, a Débora está dormindo. Não, Sérgio, levanta aí, malandro. Levanta aí que eu preciso de você. É essa dinâmica que ele está propondo para a gente. Ninguém deve nada para ninguém, mas todo mundo se ajuda mutuamente. Não tem nada a ver com dívida. Fiz isso para você, Patrícia. Você sabe que você está com um créditozinho aqui, né? Você sabe o esforço, né, irmã, que eu fiz para fazer aquilo lá por você, né? Eu tive que, assim, despender um esforço enorme, assim, do meu coração para te compreender. Então, você sabe que tem comigo, eu tenho um créditozinho aí, né? A hora que eu precisar, não. Uma comunidade de amigos é assim, amigo, cara, sou teu amigo. Sou teu amigo. Se vocês me permitem uma história rapidinha, eu estou indo longe, né? Deixa eu ir em frente. Mais uma história rápida, eu tenho amigos, eu lembrava disso essa semana com a Débora, eu tenho amigos que, assim, eles estão no meu coração porque eles me deram carona. Sabe assim, mas ele não sabe como aquela carona fez diferença na minha vida. Eu fui contar isso para a Débora e comecei a chorar. Teve uma época que eu estava desempregado e que eu precisava fazer entrevistas lá, em lugares longe, assim. E minha mãe sempre me colocou medo. Você não sabe andar, você é distraído, não sei o quê. E esse amigo, 2 amigos, um emprestou o carro e o outro foi dirigindo porque eu não dirigia. E me levou para tudo que era lugar de São Paulo. Eu morria de medo de ir na Faria Lima, né? Eu trabalho com tecnologia. Eu morrendo de medo. Aí eu vou lá fazer a entrevista, eu tenho certeza que meu amigo que está desempregado está me esperando no carro. Quando eu sair, eu vou ter um amigo. Eu estou lá diante de gente muito estranha, que eu morro de medo, eu estou inseguro, eu estou desempregado, mas lá fora... Mas só dei uma carona, Sérgio. Se você precisar, a gente está junto. Mas por essa carona, você não sabe como essa carona foi fundamental na minha vida. Porque você não sabe o quanto eu estava inseguro naquele dia. Você não sabe quanto medo eu tinha, quanto terror eu tinha. Mas só foi uma carona. O que é uma carona comparada com 3 mil reais? Nesse caso, a carona não tem preço. Entendeu? Como que eu pago alguém para me ajudar a lidar com a minha própria insegurança? Se ele me dever 3 mil reais, o que é 3 mil reais? 3 mil reais. Bom, esse cara me deu uma carona.
Você quer comparar uma carona com 3, com 10 mil reais? Pelo amor de Deus, naquele dia, não fosse aquela carona, eu não teria feito entrevista nenhuma e talvez tivesse desempregado. Mas o cara me deu uma carona. Essa é a relação de amigo. E aí, ele vai dizer de Deus, Jesus vai dizer, qual pai entre vocês, o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Deus sempre nos doa, meus irmãos. O lado radical da graça, o lado selvagem da graça, é que você não tem créditos com Deus. E Deus não tem débitos com você. Ai, mas eu me comporto tão bem, eu sou um crente tão limpinho. Eu sempre orei, eu sou uma benção. Não gera crédito. Você não tem crédito com Deus e Deus não te deve nada também. Eu não te devo nada, Deus, eu não te devo nada. Você tem algum crédito aí também? Não tem crédito nenhum. Ele nos dá porque Ele é bom. Entendeu? Porque Ele é bom. Ah, mas eu estou numa dívida. Você não tem dívida com Deus nenhuma. E sobre a dívida com Deus, essa que os teóricos disseram, a nossa dívida com Deus, com os deuses, com os ritos, com a cultura, com a religião, com o invisível, o apóstolo Paulo nos ensina, escrevendo aos Colossenses, Deus os vivificou com Cristo e nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita, o boleto de dívida, que consistia em ordenança, que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, tendo despojado os poderes e autoridades que estavam sobre a sua vida, dizendo, você me deve, você me deve, você me deve, você me deve, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ai, mas eu tenho na minha família, tem um karma, gente, tem um karma, tem uma situação de espírito familiar, tem um negócio, não tem mais não, não tem mais não. Mas não tem. Você precisa crer que não tem. Você precisa crer que Jesus falou assim, qual que é o escrito de dívida? Não, os deuses chegaram, eu brincando aqui, os deuses chegam diante de Jesus e dizem assim, tem um monte de dívida assim, isso aqui é filho de macumbeiro, teve pacto na mata, eu sou filho de macumbeiro, teve pacto na mata, teve pacto não sei aonde, ele fez uma oferenda não sei do que. Não deve não. A mata é minha, a oferenda é minha, é tudo meu, são todos elementos meus. E todos os elementos meus estão abençoados por mim. Não deve nada. Dá aqui a dívida. Não, mas tem sim, quer ver? Está escrito aqui, ó. Ele me deve isso. Dá aqui. Olha aqui. Cravou na cruz, expôs. Você não deve mais nada. Portanto, saia dessa dinâmica de dívida, seja com Deus, seja com a sociedade, seja com a família, e entre nessa dinâmica da dádiva, sabendo que Deus cuida de todos nós. Você está aqui, você pode, vou pegar esse exemplo simples, provavelmente aqui tem gente que pessoas devem para vocês, vocês estão passando fome, meus irmãos? Alguém deixou de comer por causa de uma pessoa que não pagou a dívida? Pelo amor de Deus. Não, mas não é certo. Mas você não está bem aí, cara? Não, estou, mas não é certo. Puxa vida! Então, não é sobre pagar as dívidas. É sobre crer que elas todas estão pagas por Jesus. Eu queria que você pensasse comigo rapidamente sobre isso. Não é sobre pagar dívida. Eu preciso pagar dívida. Eu tenho uma dívida. Não é sobre pagar dívida. O seu esforço é para que elas estão pagas. Elas estão todas pagas por Jesus. Também não é sobre receber dívidas, mas sobre perdoar para poder sair do flow demoníaco do você me deve, a sua vida parada, esperando que um dia saia aquele dinheiro, que um dia saia aquele perdão, que um dia saia aquele amor que nunca vai aparecer, mas que você vai, nem deve. Sai desse flow demoníaco. Sai desse flow do mundo, isso é o mundo, meus irmãos. Senão, você fica dizendo, eu não vou enquanto não receber. Morre e mata sem experimentar a liberdade de não dever e de não ter crédito.
Eu não vou, eu não saio. Quanto a dívida não for paga, eu não mudo minha vida. O que você perdeu, perdoe. Há dívidas também que não podem ser pagas. Tem dores que a gente sente, a pessoa vai pagar como? A pessoa vai falar, desculpa, perdão. Mas a dor não passou ainda. A pessoa até falou perdão, mas não passou. Tem dores, gente, que não pode ser paga. Tem dívida que não pode ser paga. Assim, isso aqui não dá para pagar. Então eu vou ter que perdoar para eu seguir em frente. Há situações que já passaram do limite do ressarcimento. Isso aqui passou, velho. Isso aqui já está num ponto que não fecha mais. Siga em frente, saia desse sistema. Por fim, Paulo também vai dizer, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. E esse amor que ele está se referindo, não é esse amor neurótico que eu estava dizendo antes, não. Ele está se referindo que o que a gente deve uns aos outros não é do domínio da dívida, mas do domínio da dádiva. Não deva nada a ninguém, mas deva amor. Sabe? Mesmo quando o amigo for chato. Não, eu sei que é isso. Mas não é a dívida. Não é a dívida conforme que a gente falou tudo. É a dívida no registro da dádiva. Eu não devo nada. Eu não te devo nada. Eu não devo nada a vocês, meus irmãos. Nada. E vocês não devem nada a mim. Eu não devo nada a vocês. Vocês não devem nada a mim. Só assim a gente pode se amar livremente. Só assim a gente pode se amar livremente. A gente se encontrou agora. Eu agradeço a vocês, gratidão. Amém, meus irmãos, mas vocês não me devem nada. Eu estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui porque eu aprendi a amar vocês. Vocês não me devem nada. E eu não devo nada para vocês. Mas o meu compromisso é amá-los. E eu espero ser amado por vocês. Amém. Deus nos perdoou na criação. Criação e redenção são eventos simultâneos para que a gente experimente desse amor e participemos do seu reino num só modo, perdoando como ele nos perdoa. Quando se diz então, seus pecados só vão ser perdoados se você perdoar, é verdade. Mas o que está acontecendo é assim, Deus já te perdoa, entendeu? A criação e redenção já é perdão. O que ele quer é que a gente experimente o perdão. O que ele quer é que a gente entre no reino do perdão. Tipo, cara, sai desse aí e vem para esse aqui. Amém, meus irmãos, senão eu vou ficar falando o dia todo aqui, eu falo demais. Deus abençoe vocês, viu? Que o Senhor fale ao coração de vocês.